Fala galera, Gilson Venâncio aqui para mais um vídeo, hoje para falar sobre traição. Seja muito bem-vindo à playlist Supera o Término, onde eu te ajudo a superar o fim do relacionamento ou restaurar o relacionamento, reconquistar o seu ex, entendendo os processos que isso envolve. E, se você não me conhece, meu nome é Gilson Venâncio, sou treinador comportamental e também mentor de relacionamentos. E vamos falar sobre traição hoje, que é uma coisa que acontece muito, que eu atendo muitos casos de traição, pessoas que foram traídas. Também de pessoas que traíram, mas isso aí vou deixar para outro vídeo. Mas vou falar de pessoas que são traídas, por que dói tanto traição, por que é tão difícil às vezes superar uma traição e o que a gente pode fazer de prático para começar a se libertar disso. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas também quero me aprofundar um pouco, então esse vídeo não vai durar 5 minutos. Então é importante você ter um pouquinho de paciência. Mas vamos lá, vamos para a prática. Primeiro, o que é traição? Para a gente alinhar aqui, a gente vai falar de como traição, eu vou falar de vias de fato, tá? De pessoas que tem um encontro com alguém, um relacionamento extraconjugal, que seja deu um beijinho ou foi para a cama, transou com a pessoa, vamos olhar isso como traição. Por que isso? Porque a própria Bíblia fala que no pensamento você já trai, a pessoa trai, tem pensamento. Mas eu quero falar aqui de coisas que machucam mais. Muito mais às vezes que você pegar só uma conversa, eu vi você flertando com alguém na mensagem, ok, isso machuca, já dói. Mas dói muito mais quando as vias de fato acontecem. Quando o encontro acontece, quando o relacionamento extraconjugal ou extra-relacional acontece, isso machuca muito mais. É nisso que eu quero focar hoje aqui. Então, o que é uma traição? Uma traição é uma desonra. É quando você não honra o relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, porque havia ali um contrato tácito de que, olha, eu vou ser fiel a você, você vai ser fiel a mim. E além de uma atitude de desonra, porque você não honrou o seu compromisso com o outro, a pessoa não honrou o outro, ele também é uma quebra de confiança, porque nesse contrato de relacionamento, estou me relacionando com você, você comigo, há um contrato de confiança, eu confio em você e você confia em mim. Então há também uma quebra de confiança quando há uma traição. E quais são os sentimentos envolvidos na traição? E aqui a gente precisa prestar bastante atenção. Os sentimentos que mais estão presentes na traição, quando a pessoa é traída, é primeiro a raiva. Não necessariamente nessa ordem, hierárquica principalmente, mas a pessoa sente muita raiva, por conta do que eu falei antes. Ela depositou confiança no outro, ela talvez tenha passado por tentação, passado por um monte de coisa para se manter naquele relacionamento, para ser fiel, talvez tenha se esforçado para ser fiel, aí o outro vai e é infiel com a pessoa. Isso dói pra caramba, isso traz muita raiva. Tem alguns fatores que podem ser agravantes, quando, por exemplo, a traição acontece com uma amiga, com um amigo próximo, ou com alguém que você falava, olha, eu desconfio dessa pessoa, cuidado com ela, mantenha a distância, e é justamente com aquela pessoa que acontece traição. Isso é um agravante, mas eu não vou me prender a especificidades, peculiaridades não. Vamos falar no âmbito mais geral. Então a raiva acontece muito, para quebra de confiança e por outros motivos também que eu vou falar com você. O outro sentimento é, claro, tristeza. Você fica triste porque você se sente trocada. Existem alguns sentimentos que eu vou especificar aqui, que a tristeza engloba tudo isso, tá bom? Então vamos avançar. Mas a pessoa sente tristeza, ela sente frustração. Por que frustração? Porque não importa se o relacionamento continua ou não, quando acontece, você vê seus sonhos sendo frustrados. Por mais que o relacionamento até continue, a pessoa vê sonhos sendo frustrados. Pô, mas o futuro, como é que vai ser daqui pra frente? Tudo que a gente planejou, tudo que a gente projetou, tudo que a gente sonhou. É como se naquele momento, mesmo que o relacionamento continue, é como se aquilo acabasse, pelo menos por um tempo. É como se aquilo fosse tudo por terra, tudo acabasse naquele momento ali. Então a pessoa se sente muito frustrada. E vale lembrar também que a traição, geralmente, ela tem o seu processo de luto, tá? O que é o processo de luto? Você deve ter ouvido falar já, quando acaba um relacionamento, a pessoa vive geralmente um luto, que é o mesmo luto quando você perde alguém, quando alguém que você ama, alguém que você gostava morre. Então você passa pelas fases, vale a pena você pesquisar sobre isso, para esse vídeo não ficar tão longo, mas passa pelas fases, sente raiva, sente tristeza, sente negação, a pessoa nega aquilo, não é possível, não me traiu e tudo mais. Passa pela barganha, pela negociação, até que ela consiga aceitar aquilo. Então isso leva um tempinho para você superar, por conta também desse luto que a pessoa vive. E acontece também de baixar a autoestima. Dependendo de como é a tua autoestima, se já não for uma autoestima saudável, ela baixa ainda mais a sua autoestima. E o que acontece? Isso tudo vai entrar nesse pacote da tristeza que eu falei. A pessoa começa a se comparar com a outra,
comparar com a pessoa que ela traiu, ela vai querer buscar, muitas vezes quer buscar com quem foi traiu, com quem foi investigando para descobrir. E ela se compara, e é uma comparação que ela nunca vence, porque ela se sente inferiorizada. Ela já entra nessa comparação perdendo. Por quê? Ela pensa o seguinte: se me traiu com uma pessoa mais bonita, eu fico mal, porque eu fui trocado por alguém mais bonito. Mas se é mais feio, não é tão bonito quanto eu também me sinto mal. Poxa, eu sou tão bonita, ela me trocou por essa mulher tão feia, com o rosto esquisito. Se meu corpo é lindo e a outra não tem o corpo tão lindo, eu fico mal porque me traiu por alguém que não é tão boa quanto eu. Ou seja, não importa se a pessoa que foi o motivo dessa traição é uma pessoa que tem mais ou menos atributos com você nunca vence. E de fato, essa batalha nunca se vence. Porque sempre vai ter alguém mais bonito que você, mais magra, mais nova ou mais velha, sempre vai ter alguém, sempre vai ter. Eu vou falar sobre isso com você quando eu falar de como lidar com essa situação, tá? Mas ela começa a comparar, não importa se ela é mais bonita ou mais feia, ela sempre vai perder, porque ela se sente inferiorizada, ela se sente menos, se sente menor do que a outra. E o outro sentimento que às vezes acontece também é o sentimento de culpa. Poxa, o que é que eu fiz que ocasionou essa traição? O que eu poderia ter feito diferente para não ser traída? Por que eu causei essa traição? Eu realmente fui uma tola, fui uma boba, porque eu deixei isso acontecer. Então realmente a culpa é minha para deixar de ser otária. E começa esse processo. Então é por isso que ser traída, dói muito. Porque vamos fazer uma recapitulação. Você sente raiva, você sente tristeza, em alguns casos sente culpa, e o que piora ainda mais tudo isso, você passa por um luto, sente frustração, você se sente inferior, sente culpada, e em alguns casos começa a haver uma generalização, ou seja, então tudo que a gente viveu até hoje foi uma mentira. Aí você começa a pensar em situações que aconteceram no passado e, poxa, será que naquele momento lá de quis me trair? Você começa a estar no processo de generalizar, ou seja, tudo que você passar a desconfiar foi também traição ou distorção. Você pegar fatos e pensar, não, aquele fato lá, quando ele disse que me amava, quando ele me trouxe uma flor, na verdade aquela flor ali, ele não me deu porque ele me amava, ele me deu porque na verdade ele queria, e começa a entrar numa loucura, que é você ficar conjecturando o passado. Então será que nas outras vezes, quando ele disse que ia trabalhar, que ia para onde, que ia não sei para lá, quer dizer que também foi me trair? E isso deixa a gente louco, deixa a pessoa louca, porque normalmente você não tem como saber se aquilo foi ou não. A não ser que você chegue em quadro e a pessoa ela assuma, não foi, ou mesmo que ela diga que não, você já quebrou a confiança, já não está confiando. Como é que eu vou saber que foi ou se não foi? E cara, isso é doido, isso é muito doido, isso é muito louco. Então como a gente faz para poder superar esse período tão difícil, essa situação tão difícil? Eu fiquei pensando em como eu poderia trazer para você algo realmente prático, sabe? Porque assim, se você procurar ver vídeos, eu imagino que você vai encontrar dicas como, olha, você tem que trabalhar a tua autoconfiança, você tem que melhorar a tua autoconfiança. E de fato sabe? Mas isso não é algo prático, tão prático assim. Então eu pensei, o que eu posso trazer de forma, de fato, prática, que você possa praticar ou refletir, pelo menos, hoje, depois desse vídeo aqui. O que eu poderia trazer? Então eu trouxe duas questões, uma para você, na verdade para você refletir sobre isso, tá? Não é nada assim, vá lá e faz isso, não é tão prático, tão pragmático assim, mas é algo que você pode pensar, que primeiro, é você analisar e aprender. Como assim analisar e aprender? Imagina o seguinte, a pessoa te traiu e você teve a oportunidade de ouvir essa pessoa e ela tentou explicar ou justificar a traição dela. E ela disse, por exemplo, olha, quantas vezes eu falei para... Vou trazer um caso real que eu lembrei agora aqui. Um caso real. Recente, inclusive. De uma pessoa que acabou traindo e quando aconteceu, quando estourou a bomba, ela falou assim... Isso é a pessoa me contando, né? Ele reclamou que estava me pedindo atenção o tempo todo e eu não dava atenção para ele. Ele pedia carinho e eu não dava carinho para ele. Sabe? Então ela começou a falar de coisas o outro começou a falar de necessidades que ele tinha e que não estavam sendo atendidas. Eu perguntei, isso era algo que estava ao teu alcance? Você conseguia atender? E ela falou assim, Gilson, realmente eu fiz isso. Realmente eu pensei que eu negligenciei esse relacionamento. Eu fiquei tão focada em outras coisas na minha vida
que o outro ficou me alertando de que o relacionamento não estava legal, e eu confesso para você que eu não dei muita ideia. Ela é culpada por isso? Não, é óbvio que não é culpada, mas às vezes a gente tem uma certa parte responsável nisso, não é culpa, mas uma parte responsável nisso. Por exemplo, será que se eu tivesse feito isso então, poderia ter evitado traição? Em alguns casos até sim, mas agora Inês é morta, como diz o ditado, não dá mais para mudar o passado. Mas o que eu posso fazer para mudar o futuro? Para que isso não aconteça novamente, ou para que eu reduza as chances desse relacionamento dar uma brecha para traição, seja esse relacionamento, se ele continuar, ou no próximo relacionamento. Então vamos sentar e aproveitar esse momento para alinhar, ou alinhar entre casal, se o casal continuar, ou você mesma fazer um alinhamento. Poxa, onde foi que eu errei então, que eu acabei contribuindo? O que eu poderia ter feito, talvez, que pudesse ter sido evitado? Poxa, se eu desse mais atenção de repente, porque isso era uma necessidade do outro. Em alguns casos, se eu desse mais ouvido para o outro, que tinha uma necessidade de sexo, se eu desse mais importância para isso, poxa, eu não quero fazer tanto sexo todo dia, igual você quer, mas será que eu não posso me esforçar um pouco mais para atender a sua necessidade? Em vez de fazer um sexo uma vez por mês, será que não dá para fazer sexo uma vez a cada 15 dias? Ou pelo menos uma vez por semana? Alinhar as necessidades. Eu entender as necessidades do outro e tentar suprir isso, e ao mesmo tempo eu também trazer as minhas necessidades para alinhar. Então é um momento onde você pode refletir e aprender. Não para pensar, nossa, como eu errei, como eu fui culpada. Não, até porque assim, a culpa nunca é do traído, tá? A culpa não é do traído. Então analisa e aprende. E o outro ponto que tem a ver com a culpa é nunca do traído é você não trazer isso para você, é entender que ser traído não é demérito do traído, é demérito de quem trai. Por mais que às vezes a traição do outro tenha uma explicação, não tem justificativa. Pode ser muitas vezes uma falta de caráter ou pode ser uma falha de caráter. Tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube, eu vou deixar aqui em cima, ou aqui em cima, não sei que lado vai estar, que eu falo assim, a verdade por trás da traição. Eu falo de motivos que levam alguém a trair, tá? E você vai entender que é muito mais do que só, não tem caráter, é safado. Não, não é. Tem muita coisa envolvida nisso, muita questão de autoestima psicológica, pessoal, que às vezes está envolvido nessa questão de traição e que vale muito a pena você assistir essa live, mas de forma imparcial. Você precisa se desprender de todo esse cunho moral, sabe? De não, tá errado, é imoral, e entender o aspecto mais psicológico, mas comportamental. Então vale muito a pena você assistir a esse vídeo para entender um pouco mais sobre essa questão, tá? Então, o outro é você entender que ser traído não é demérito seu. Então, se você foi traído, por mais que talvez o outro tenha te manipulado ou justificado com um erro seu ou com uma falta sua, não é demérito seu. Por quê? Isso poderia ter sido conversado. Ou se o outro entende que está insustentável o relacionamento do jeito que está, ele poderia chegar e falar assim, olha, vamos abrir porque não dá mais, tentamos, mas não deu, então deixa eu seguir minha vida. E não trair. A traição nunca é um meio justificável para você lidar com uma necessidade não atendida. Até porque, como ele vai fazer então? Se a necessidade não é atendida, ele vai ficar sempre atendendo essa necessidade fora, então não justifica. Então a traição nunca é demérito do traído, mas sim de quem trai, para você não ficar levando essa carga com você, essa culpa com você. E outra dica agora sim, é você trabalhar a tua autoconfiança, voltar a se entender, entender quais são... Eu já te falei sobre você olhar, encarar de frente os gaps que talvez o relacionamento tenha tido por conta de erros que você cometeu, falhas, enfim, negligências, omissões, ou o outro oposto, cobrança demais, atitudes excessivas, mas também é o momento de você olhar para você, não deixar que isso te diminua, não deixar que isso te agrida tanto assim, trabalhar a tua autoconfiança para voltar a confiar em você, porque geralmente você perde confiança em você e nos outros quando há uma traição. Então, o primeiro passo é você resgatar a confiança em você, para que aos poucos você comece a confiar nos outros também. Tem um vídeo também chamado Não Consigo Confiar nas Pessoas, aqui no vídeo que eu recomendo que você assista, que vai te ajudar. E se você quer ajuda para poder trabalhar a tua autoconfiança, autoestima, sabe, resgatar tudo isso, se regenerar, voltar a confiar em você, superar essa traição na sua vida e seguir em frente, e você considera ter a minha ajuda para isso, eu vou deixar meu contato aqui embaixo para que você possa agendar um atendimento personalizado comigo para te acompanhar nesse processo. Tá
tá bom? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas se você chegou até aqui, parabéns. Eu fiz o máximo que eu pude aqui para ser objetivo, mas ao mesmo tempo trazer um conteúdo um pouco mais profundo para você, não tão raso, mas algo que você pudesse sair daqui com algo realmente substancial, digamos assim, e prático para você usar na sua vida. Me diz se te ajudou de alguma forma, tá? Comenta o que você achou, que isso é muito importante para mim. Se você curtiu, dá o seu joia. Se não curtiu, dá o seu dei joia também, que é importante você interagir comigo, isso é feedback para mim. E se inscreve no canal se não se inscreveu. Se tiver algum tema, alguma dúvida, poste aqui nos comentários, que eu leio todos e respondo quase todos, pelo menos, acho que eu consigo, tá? E a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.